capítulo 9, versículo 1. A seguir, nós faremos a leitura. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa do jeito que o Senhor achar melhor usar. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos e que, ó Deus, da minha boca saia a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura corrida do texto. O texto é longo. Então, para que nós consigamos pegar algumas informações da melhor forma possível, eu vou pedir para você, primeiro, se você já fez, ótimo. Se não fez, põe o telefone no silencioso ou no vibra, tá bom? Ah, pastor, meu telefone já está até desligado. Ah, eu não costumo nem trazer. Ótimo. Apenas vou pedir essa gentileza, porque agora é a hora de nós ouvirmos Deus falar, ou continuarmos ouvindo Deus falar conosco, tá bom? Outra coisa, nós temos mais 25 minutos, 30 minutos, 30 minutos aqui dentro do templo. Só vai para o banheiro se tiver muito apertado, muito apertado. Ou tem pessoa que toma remédio e tal, aí precisa, aí é uma outra história, né? A água agora não, irmão, agora a água agora fica firme aí, tá bom? Por quê, pastor? Para ficar fácil da gente permanecer aqui com a concentração aqui, voltada por texto, sermos objetivos o mais possível e sairmos daqui abençoados. Vamos para a leitura. Atos 9:1 diz assim: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá até a casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças.
Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha, você vê que é um texto longo. É um texto que exige de nós aquilo que você compreendeu e passou, que é a devida atenção. O texto, a lição, a história de hoje, ela nos faz pensar sobre Saulo. Eu já vou te adiantar, irmão, para falar do Saulo, você vai demandar um longo tempo numa pesquisa muito bem feita, porque o Saulo, ele era uma pessoa, conforme eu já falei ainda hoje aqui, da prateleira de cima. O Saulo era uma pessoa acima da média. Você já ouviu falar do filósofo Mário Sérgio Cortella? Quem já ouviu falar dele? Muitos já ouviram falar. O Mário Sérgio Cortella é uma pessoa assim, muito top. Ele é top. Se você nunca ouviu palestras que ele passa, tem vídeos, cortes em rede social, aí, em plataforma de vídeos, assista. Você vai gostar. Ele é bom. Ele é bom. Não, ele não é bom. Ele é muito bom. É muito bom. Você já ouviu falar do Hernandes Dias Lopes? Quem já ouviu falar do Hernandes Dias Lopes? É um pastor muito bom. Muito. Não é bom, ele é muito bom. Então, o Saulo, ele era um daqueles que está nessa categoria de cima. É pessoa muito instruída, muito preparada, pessoa que você vai parar para ouvir, para conversar. Você fica algum tempo ouvindo a pessoa falar, você se alegra de ouvir a pessoa falar, você é abençoado ouvindo a pessoa falar e você não cansa. A pessoa pode falar tempo, você fala, meu Deus. Então, nós estamos conversando a respeito de uma pessoa, o Saulo, que era, eu vou usar agora uma linguagem popular, era o bicho da goiaba. O Saulo, ele era o bicho da goiaba. Ele não se achava o último biscoito do pacote. Ele era o pacote todo de biscoito. Nós estamos, então, o que nós vamos pensar junto aqui nessa noite é a respeito de uma pessoa assim, formidável, tremenda, uma pessoa top, joia. Só que veja bem, mesmo ele sendo tudo isso todos esses adjetivos que eu procurei passar a ele, que com toda certeza eu não consegui falar nem isso aqui dele. Ele é muito. Eu não teria, eu tenho esse entendimento, que eu não teria condições de falar de uma maneira apropriada a respeito do Saulo, diante da grandeza do personagem chamado Saulo. Eu tenho esse entendimento. Pois bem, nós não vamos ficar aqui nesse momento, então, tentando entender da figura chamada Saulo. Nós vamos olhar um pouco a respeito do Saulo. Veja que com tudo que eu falei do Saulo, ele tinha uma questão importante para nós pensarmos nessa noite. Ele perseguia cristãos, mas ele não perseguia cristãos porque ele era mau. Ele perseguia cristãos porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Então, na cabeça do Saulo, perseguir cristãos, e quando nós fizemos a leitura do texto, nós vimos ali a palavra caminho com a letra C em maiúsculo, porque o caminho, os seguidores do caminho, aqueles que pertencem ao caminho, eram aqueles que eram cristãos, que haviam entregado a vida para Jesus e que estavam andando, seguindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mas o Saulo, ele tinha um entendimento, como muitos outros judeus também o tinham, que Jesus não era o Messias que havia de vir, que Jesus não era a resposta de Deus para a humanidade. Havia um entendimento equivocado. Então,
o Saulo, ele fazia a coisa errada, pensando que ele estava fazendo a coisa certa. Ele fazia a coisa errada. Ele perseguia os cristãos. E na cabeça dele, ele estava fazendo a coisa certa. Quem aqui já fez alguma vez alguma coisa errada? Só o Ian aqui, não? Olha, eu estou quase convidando a igreja para bater palma para você, Ian. O Ian e a Lígia que não levantou a mão. Não levantou, Lígia? Ah, agora levantou, né? Ah, bom, então tá, tudo bem. Então, todos nós já fizemos coisas erradas. Todos nós. Agora, quem já fez coisa errada achando que estava fazendo a coisa certa? Você vê, com todo o respeito que eu tenho a você, é claro, mas você vê que nós ainda temos que comer um pouco mais de arroz com feijão para chegar perto do que era o Saulo. Nós temos que comer um pouco mais de arroz com feijão. Com todo o respeito, irmão, não toma essa fala por falta de respeito. Mas nós temos que comer um pouco mais de arroz com feijão. O Saulo, ele estava numa prateleira de cima. E mesmo assim, ele já havia feito coisas igual nós fizemos. Coisas erradas, achando que estava fazendo a coisa certa. Hoje, no nosso quarto passo de salvação, a nossa reflexão, ela gira em torno da história do Saulo, que fazia o que era errado, achando que estava fazendo a coisa certa. Quantas? Eu podia ficar conversando com você aqui, perguntando, o que você fez, Celcinho, de errado, achando que você estava fazendo a coisa certa? O que o Amadeu fez? O Amadeu foi ontem treinar lá, pegou os pesos lá e fez uns malabarismos. Olhei e falei, o que é o Amadeu, rapaz? Tá, uma performance, Amadeu. E eu fico só lá, só na bicicleta. Você está rindo por quê? Eu não sei por que você está rindo. Aí lá. Vai lá. Então, você vê que se fosse conversar com um por um, cada um dos irmãos, ia falar, pastor, eu fazia tal coisa, depois que eu fui entender que eu estava fazendo a coisa errada. E vai longe a lista, hein? De coisas erradas que nós fazemos, pensando que estamos fazendo a coisa certa. O Saulo, ele era assim. Agora, a Bíblia diz que ele está a caminho de Damasco, com autorização para prender cristão, e no caminho, isso está registrado no verso de número 3, no caminho de Damasco, de repente, eu até comentei de manhã, eu gosto desse de repente de Deus. Porque o de repente é aquela coisa assim, que você não está esperando. Aquela coisa que você não está esperando. Você está sempre esperando que uma coisa aconteça, que outra, você fica atento, você acha que vai acontecer, acha que vai dar certo, não sei o que lá, e não acontece. Fala, puxa vida, né? Mas o de repente de Deus, ele vem quando você menos espera. Saiu um aleluia lá no fundo. Vou falar de novo, para você agarrar. O de repente de Deus, ele vem quando você menos espera. Aí, esse é o jeito que Deus trabalha conosco. Quando menos nós esperamos, quando nós pensamos assim, já não tem mal o que fazer, aí Deus vai e trabalha. Vou fazer, vou operar, vou tocar, vou libertar, vou curar, vou restaurar, vou prosperar, vou fazer a história dessa pessoa se transformar. O Saulo estava no caminho. E de repente, verso de número 3, diz que uma luz brilhou ao redor dele, essa luz vinha do céu, e quando a luz veio do céu, ele caiu por terra. Verso 4, diz que ele caiu por terra, e ouviu uma voz. E aqui eu quero fazer a minha primeira parada com você. Porque enquanto o Saulo estava em pé, ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus quando ele estava caído.
Meu Deus! É sério isso que nós estamos pensando junto agora aqui. Que isso permite que nós olhemos para algumas situações. Às vezes a pessoa, ele estava em pé, e em pé na inteligência dele, na sabedoria que ele havia adquirido com o passar dos anos. Ele estava em pé e com a estrutura intelectual, tudo que ele havia conquistado com o passar dos anos, à volta dele, as pessoas que o cercavam, porque ele era o Saulo. Só que isso fazia com que ele permanecesse em pé. E por isso ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Que tem hora que é bom nós tomar uns tombos. Eita, não saiu nenhum amém. Nenhum glória a Deus. Eu vou te dar essa boa notícia de novo. Quem sabe se agarra ela. Tem hora que é bom nós cairmos um tombo. Tem muita gente que está aqui, eu não vou falar a todos, mas a maioria dos que estão aqui só conseguiram ouvir a voz de Deus quando tomaram um tombo na vida. A maioria. Tem gente que quando está em pé não consegue ouvir Deus falar. Não ouve. Ou porque ela não está preocupada de ouvir a voz de Deus, ou porque ela acha que ela não tem que ouvir a Deus, ou porque ela acha que Deus é coisa dos crentes, é coisa dos loucos, é coisa dos doidos. Então, tem gente que em pé não para ouvir Deus. Não para. Aí Deus fala assim, bom, não tem problema nenhum. Ali no meio do caminho, a luz vai brilhar. E quando a luz brilhar, ele cai por terra. Caiu por terra, aí ele ouve a minha voz. Aí ela ouve a minha voz. Foi isso que aconteceu com o Saulo. Em pé ele não ouvia. É aquele casamento que está dando tudo certo, que está mil maravilhas, e a pessoa não quer saber nem de passar na frente de uma igreja. Dá um pano, um pau, um chilique no casamento, pronto. A pessoa não vê a hora de ir para a igreja. É aquela pessoa que está com o dinheiro no bolso, que o bolso está cheio de dinheiro, cartão ilimitado nos créditos, a pessoa tem grana para ir para lá, para cá, faz e desfaz, ela não quer saber de igreja, ela não quer saber de Deus. No meio do caminho ela toma um tombo, o dinheiro some, os boletos chegam, a fatura chega, o gerente do banco manda ligar para a pessoa todo dia, a pessoa começa a ser cobrada até pelo vendedor de cocada, aí a pessoa ela para ouvir o que Deus tem para falar. A pessoa está com saúde, está forte, está igual a Amadeu, faz exercício e tal, está tudo bem. De repente a pessoa está com alguma dor, com algum desconforto, algum diagnóstico que foi negativo, algum pelote que aparece no corpo, alguma coisa que acontece que a pessoa não consegue resolver. São os tombos da vida. Pergunte para quem está pertinho de você assim, ó, já ouviu falar dos tombos da vida? Já ouviu? Já ouviu, irmão? Já ouviu? Esses tombos que a vida nos oferece, eles são, ó, faz para quem está pertinho de você, esses tombos, eles são, ó, já tomou tombo, Celcinho? Já? Essa é uma boa notícia para nós, irmão. Olhar, por exemplo, do Saulo aqui, isso é para nós nos alegrarmos. Porque graças aos tombos, nós conseguimos ouvir a voz de Deus no meio do caminho. Você está aqui por causa dos tombos. Eu tenho certeza que se não tivesse tombo no meio do caminho, você não estava aqui. Tenho certeza. Eu estou aqui, irmão, por causa dos tombos que eu levei. E nem era por causa da maldita pinga, hein? Que eu nunca caí por causa de pinga. Mas já tomei uns tombos na vida. E foi os tombos que a vida me ofereceu que me levaram para perto de Deus. E foi ali que eu ouvi o que Deus estava falando para mim a respeito de salvação. Então, nós não temos que nos entristecer.
pastor, eu estou aqui, eu estou triste, estou chateado, estou desanimado, estou preocupado, pastor, eu estou no bagaço, pastor, o senhor não sabe nem como que eu estou, meu Deus, olha que situação, o que a vida me pregou. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deixa eu te dar uma boa notícia. Esse tombo aí é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E é através desse tombo que Deus vai te levantar no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Se você veio para cá, Valdete, eu falava para você em um outro momento. Vai depender do jeito que a gente olha a situação. Alguém vai olhar e falar, o Saulo caiu. E eu vou falar, se ele não tivesse caído, ele estava até agora perseguindo o cristão. Aí vai do jeito que você quiser olhar, irmão. Estou vindo aqui, vai estar aperto, vai estar perrengue que eu estou passando, vai estar luta, vai estar prova, dificuldade, céus, dia, tristeza, miséria. E o pastor fala que graças a Deus, está na Bíblia, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Com outras palavras, Deus estava dizendo assim, a hora que o tombo chegar, dá glória, aleluia. Porque é na hora do tombo que você fica mais sensível à minha voz. Meu Deus do céu, eu tenho uma certeza tão grande que há uma cachoeira de unção sendo liberada sobre a sua vida nessa noite aqui. Tem gente que está recebendo um bálsamo de renovo aqui nessa noite, vai voltar para casa renovado, transformado. A luta, a dor, a prova, a dificuldade continua lá, mas a pessoa sai daqui na certeza que a vitória é dela, e se Deus é por ela, quem será contra ela? Vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia, bata a palma para o Senhor. Se Deus é contigo, irmão, irmã, quem será contra você? Meu Deus! Caiu. E aí ele perguntou, verso 4, Saulo, por que você está me perseguindo? O Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E aí Jesus respondeu assim, eu sou Jesus, o Jesus que você persegue. Olha que coisa, é uma coisa de louco, é uma coisa de doido. Mas é desse jeito que Deus trabalha. Porque Deus agora, ele conversa com Saulo, ele entra numa dinâmica de comunicação com Saulo, que o Saulo começa a ficar confuso. Aí, verso 6, diz assim, levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Verso 6, alguém lhe dirá o que fazer. Você não pegou. Alguém lhe dirá o que fazer. Alguém lhe dirá o que fazer. Vou te dar uma chance para você dar um glória aí. Deus está mandando dizer para você que você não vai ficar sem resposta. Alguém vai te dizer o que deverá ser feito. Pastor, eu não sei o que eu faço. Aí eu não vou falar das áreas da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu vou dizer assim, pastor, eu estou precisando de uma resposta em tal área da minha vida, na outra área. Pastor, eu estou precisando de uma direção para tal assunto. Pastor, eu estou precisando de uma direção para isso, para aquilo outro. Aí Deus está me mandando dizer para você, é noite de salvação. Alguém dirá a você o que você deverá fazer. Deus vai colocar a resposta no seu caminho. A hora que você menos esperar, a resposta já chegou. De repente de Deus vai te encontrar. Aleluia. A hora que você menos esperar, alguém vai estar chegando perto de você e vai dizer assim, olha, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu só sei que Deus mandou fazer. Só que tem uma coisa, viu, irmão? Se você não vier testemunhar depois a resposta aqui, eu vou pedir para Deus pôr um anjo para puxar seu pé. Vou mesmo.
O que Deus faz, pastora Kátia? Deus fica dando resposta para a turma não conta testemunho. Daí conta com a gente, ele, ai pastor, você não sabe que benção que foi, que não sei o que. Se não contar o testemunho, eu vou pedir para Deus, põe anjo para puxar essa turma para o pé, Deus. Não deixa eles sossegados enquanto eu não contar o testemunho. Porque Deus está fazendo algo nessa hora. Falei domingo, Daiane, estou repetindo o que eu falei domingo. Nesse momento, o céu está uma bagunça, entre aspas. O tráfego no céu, ele está uma confusão, porque é anjo indo para lá, é anjo indo para cá, é anjo indo para colar. Aí um anjo fala, eu estou indo lá, porque eu tenho resposta para levar para Cléo. Aí o outro fala, eu estou indo lá, porque eu tenho resposta para levar para o Paulo. Aí o outro anjo fala, eu tenho resposta para levar para o Leandro. O outro fala, eu tenho resposta para levar para a Márcia. Aí o outro fala, eu tenho resposta para a casa da Roseli. É uma bagunça, irmãos. Você entende a bagunça que eu estou dizendo, né? Não estou falando que é bagunçado o céu, porque não é muito do organizado. Mas é uma coisa de louco, uma coisa de doido. Então aqui o texto diz assim, ó. Essa pessoa dirá para você o que você deve ou deverá fazer. Fale para quem está pertinho de você assim, ó, a resposta está chegando em sua direção. A resposta vai te alcançar. Fale assim, ó, a resposta vai te apertar, vai te abraçar, a resposta vai te espremer. Você não vai ficar na dúvida. Aí depois você me conta. Você fala, pastor falou, mas não... depois você me conta. Pronto, não tem dificuldade nenhuma. Você só me conta como foi. Você só me conta como foi. Estamos no verso de número 6. Aí, ó, verso de número 7 diz assim, ó, os homens que viajavam com Saulo, eles pararam, ficaram mudos, emudecidos, eles ouviam a voz, mas eles não viam, porque Deus estava tratando com o Saulo. Agora eu vou dar um puxão de orelha em você. Deus estava tratando com o... Então Deus está tratando com você, está tratando conosco. Enquanto o seu familiar não entende, você não fique bravo com ele. Está vendo? Também você não vai na igreja, você não quer saber de nada com nada. É Deus, o pessoal que estava do lado do Saulo ouvia, mas não via. Porque Deus estava tratando com o... E agora Deus está tratando conosco. Então vamos agarrar. Vamos agarrar a oportunidade, vamos abraçar essa oportunidade, vamos dar glória a Deus pela oportunidade. E deixa, irmão, deixa, irmã, quem tem que ser trabalhado no meio do caminho, Deus vai achar essas pessoas. Você vai ler a história, você vai ver que o Paulo, ele foi um dos maiores ganhadores de alma que teve. Através dos escritos, ele ganhou muitas almas. Essas pessoas que estavam perto dele aqui, na hora eles não entenderam, não viram, não conseguiram saber o que estava acontecendo. Lá na frente eles se converteram. Então já estou dando para você a palavra profética. Ali na frente eles vão se converter. Verso de número 8 diz, o Saulo levantando-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. E assim foi por 3 dias. Não comeu, não bebeu. Lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor conversou com esse discípulo e falou, Ananias, é o seguinte, vá na casa do Judas, na rua direita, pergunte por um homem chamado um homem de Tarso, na cidade de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, ele teve uma visão. Na visão, Ananias ia impor as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver. O Ananias fica desesperado. Verso 13. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e do mal que ele faz, o que ele tem feito para os cristãos. Olha a fama, olha a fama. Estou te dando uma outra deixa, hein, para você agarrar. Olha a fama. A fama do Saulo era assim ou assim? Por que só a metade fez? Assim ou assim? Sim. Como foi que a fama do Saulo ficou? Saiu 2, glória a Deus, aqui.
Deus está mandando dizer que Ele está mudando a fama de muita gente. Deus está mandando dizer que Ele está mudando a fama de muita gente. Muita gente que era conhecida desse jeito, daqui a pouco estará sendo conhecida desse jeito. Meu Deus. Agarra, irmã. Agarra, porque Deus, Ele está contando para nós como Ele fez na vida do Saulo. Só que o Saulo já foi. Essas horas o Saulo está lá no céu, sentado do lado de Deus, olhando tudo que está acontecendo aqui. Já foi. Essa história é para você, para eu, para nós. Essa história é para nós, para nossa casa, para nossa família. Histórias sendo reescritas. Pessoas que eram vistas antes como mal ou más pessoas, elas serão vistas como boas pessoas. Deixa eu ajustar aqui que saiu fora da sintonia. Me dá 1 minuto. Então, verso de número 13. O Ananias falando, olha, Senhor, ele veio para cá, verso 14, com autorização para prender. Verso de número 15. Pega aí, ó. O Senhor disse: este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Essa pessoa que antes fazia aquilo que era errado, achando que estava fazendo aquilo que é certo, agora ele vai fazer a coisa da forma, do jeito certo. É uma pessoa que eu estou separando, que eu estou escolhendo, que eu estou lapidando. Deus está olhando para você nessa noite. Deus está olhando para nós, para a nossa casa, para a nossa família. O verso 16 diz: ele vai sofrer pelo meu nome. E aí, irmão, irmã, aí nós temos que pegar e pensar um pouco. Porque às vezes a gente passa um apertozinho, a gente já chora, já reclama. Aqui Deus já avisou. Olha, é o seguinte, eu vou mostrar para ele, por Saulo, o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Já estava avisando já. Vai sofrer. Vai sofrer por causa do meu nome. Mas o nome do Saulo é um baita nome ou não é? Meu Deus. Então tem coisa que nós temos que ir olhando e pensando, opa, pera lá. O importante é nós entendermos, Deus está no controle da situação. Esses tombos, esse tombo que o Saulo levou ali no caminho, foi o tombo da revelação de Deus para a vida dele. Foi o tombo que Deus mostrou para o Saulo. Olha, Saulo, é o seguinte, você precisava tomar esse tombo, porque a partir desse tombo muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Você precisava tomar esse tombo, porque esse tombo, e eu vou concluir a leitura aqui, vamos lá, depois eu concluo, depois eu complemento. Verso 17. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre o Saulo, disse: irmão Saulo, está aqui outra parte para gente. Primeiro, o Saulo era o quê? Vamos ver, vale ponto na prova. Pronto para os meninos. Perseguidor. Agora o Saulo é aleluia. Você está preparado para chamar seu marido de irmão, irmã? Ei, tem 2 irmãs prontas. Está preparado, irmão, para chamar sua esposa de irmã? Os irmãos estão com medo de falar, não estou falando biologicamente, não estou falando, porque eu sei que tem uns maridos com umas mulheres que está mais para irmão do que para outra coisa, né? Que se pedir para Deus ajustar, Deus ajusta, mas tem que ter boa vontade também, porque não adianta só ficar pedindo para Deus fazer, que tem que ter vontade de renovar algumas coisas, né? Mas agora estou falando dentro do aspecto espiritual. Irmã, você vai chamar o seu marido de irmão em Cristo. Agora melhorou, né? O senhor não explica, pastor. Desse jeito não dá. Vou chamar meu marido de irmão. Tá bom. É de irmão em Cristo. É de irmã em Cristo. Está preparada, mãe, para chamar seu filho de irmão em Cristo?
preparado? Ai, pastor, é estranho, nunca pensei nisso. Mas você ora para a salvação dele e nunca pensou em chamar ele de irmão em Cristo? Não estou entendendo isso daí. Está aqui, ó, irmão Saulo. Mudou, já mudou. Já mudou. Você vê o que um tombo não faz? Um tombo mudou o jeito dele ser conhecido, dele ser chamado. Ele era perseguidor, agora ele é o irmão Saulo. Aleluia. Meu Deus. Ai, preciso acabar aqui nessa reflexão para nós ir embora. Sua barriga está roncando? Quem está com a barriga roncando aí? Hoje eu não estou, irmão. Hoje eu vou atrasar um pouco para acabar. Verso 18. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos do Saulo e ele passou a ver novamente. Só que agora ele passou a ver de um outro jeito, de uma outra forma. Antes ele olhava com os olhos do homem. Agora ele está olhando com os olhos de Deus. Meu Deus, isso é algo assim muito poderoso. Que enquanto nós estamos olhando com os olhos dos homens, nós estamos fazendo besteira. Enquanto ele estava olhando com os olhos dos homens, ele estava fazendo besteira. Por isso que é importante nós tomarmos algum tombo, para esse tombo nos aproximar de Jesus e nós ouvirmos a voz de Jesus. Senão nós ficamos olhando com os nossos olhos. Fala para quem está pertinho de você aí. Está olhando com os seus olhos? Que essa terra de comer. E tem gente que fica nervosinha, né? Eu acho engraçado. Ai. Agora ele levantou. Agora ele está vendo. Voltou a ver. E agora ele está cheio do Espírito. Está vendo com os olhos de Deus. Verso 18, Will, está aí na tela? Está acompanhando a reflexão aqui com a gente? O Will está esperto. Estava lá malhando, na hora que eu passei, ele estava lá. Ai, meu Deus do céu, fez cocô na calça, então. Que coisa. Mas deixa o Will fazer o exercício dele também. Levantando-se foi o quê? Vai, vamos lá, com força, com vontade, para ir embora para casa. Levantando-se foi? Fala para quem está pertinho de você. Pergunta assim, ó, você já é batizado? O que a pessoa respondeu? O que a pessoa respondeu para você, sim ou não? Ai. Olha a Bíblia. É importante a gente ficar com a Bíblia. O que eu falar, quando eu brinco do Corinthians, quando eu brinco do Amadeu, quando eu brinco do Will, é brincadeira só para você não dormir aí, né, irmão? Agora, quando é Bíblia, é Bíblia. A Bíblia é Bíblia. O Saulo tomou um tombo. No tombo ele começou a ouvir a voz de Deus. Ele passou a ser cheio do Espírito. Agora ele está olhando com os olhos de Deus. Primeira atitude dele logo após esse episódio foi batizar. Então, vou falar brabo, muito brabo agora. Não dá para ficar enrolando. Batismo não é para amanhã, não é para depois da manhã, não é para o ano que vem. Batismo é para ontem. A não ser que a pessoa não queira o que Deus tem de promessa a partir e através do batismo. Se a pessoa não quiser, é uma outra história. A nossa amizade é a mesma. Se for ali, nós tomamos um café junto, mesma coisa, não muda nada. Mas eu tenho obrigação de falar com você. É obrigação, eu tenho dever. Se eu não falar, a hora que eu for dormir, Deus põe anjo para puxar o meu pé. Então, está aqui, ó. Levantou-se e foi. Onde que ele foi? Eu não sei, irmão, não sei. Eu não vou arriscar dizer. Se tinha uma piscina ali perto, se tinha um clube ali perto, se tinha algum amigo que tinha alguma banheira ali perto, eu não sei. Perto da casa eu sei que tinha e tem até hoje o mar. Não vou saber falar o nome do mar ali daquela região. Mas tinha e tem até hoje. Era um barranco,
um barranco. Lá embaixo estava o mar. Isso daí eu sei que tem. Como que foi? Não sei. Talvez eles desceram lá, não desceram. Não sei, irmão, não sei. Eu só sei que ele foi batizado. O batismo ele estava dizendo publicamente assim, ó. Publicamente o Saulo estava dizendo: em um outro momento da minha vida eu andava sempre com a cabeça erguida, andava com as minhas pernas, com os meus olhos, com o meu entendimento. No meio do caminho eu tomei um tombo, esse tombo me aproximou de Deus, eu ouvi a voz de Deus, eu acabei sendo cheio do Espírito Santo, parei de olhar com os meus olhos, comecei a olhar com os olhos de Deus, fui marcado para ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos dele, e por isso eu passei pelas águas para dizer publicamente: a minha vida não é mais a mesma de outrora. Eita, Laiá! Eu li até o 20, né? Então vamos concluir a leitura. Verso 19. Depois de comer, ó, aí você fala que eu só falo de comida, mas está até na Bíblia. Ó. Depois de comer, recuperou as forças, passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Batizado, isso, bata a palma com alegria. Batizado, vida nova, transformado, cabeça dele foi transformada, a mente foi transformada, agora ele está sendo usado por Deus, foi batizado e começou a ser usado por Deus. Olha, está aqui, verso 20, ó. Logo começou, verso 20, o Will cochilou lá. Logo começou a pregar, logo ele começou a colaborar, contribuir, logo ele começou a ajudar no bazar da igreja lá do local, logo ele começou a cantar no coral da igreja local, logo ele começou a ser um diácono, uma diaconisa na igreja local, logo ele começou a ajudar a levar as crianças para a sala de aula, e eu achei que você ia ficar dando glória, aleluia, glória, ai Deus, toca, eu lembro. No início da minha conversão eu dizia, a minha oração era uma, Luiz. Eu dizia assim, Deus, eu chorava na minha oração, Bruna, eu chorava, eu dizia assim, ó, Deus, eu quero ser usado, Deus me usa. Teve um dia, Daniel, que eu estava aqui, não aqui, né, modo de dizer, eu estava aqui, do meu lado tinham 2 pessoas, 2 irmãos em Cristo, e na frente tinha o pastor. O pastor falou assim, vou precisar de vocês nesse final de semana para passar um estudo. A igreja estava passando por um processo ali de mudança, preparatório para células, depois não entrou assunto lá, mas eu vi, o pastor falou com eles. Eles falaram, pastor, tá, pode, conta com nós. Aí o pastor falou, peraí que eu vou pegar a apostila ali no escritório, eu já volto. O que o pastor falou que foi pegar a apostila, um olhou para o outro e falou, puxa vida, lascou, foi o nosso fim de semana. Eu fiquei com uma dor no coração de ver aquilo ali. Eu fui orar, depois dali eu fui orar, eu chorei. Falei, Deus, eu quero que o Senhor me use. O Senhor fala para eles não querem, eu que quero, o Senhor não usa. Olha agora, irmão. Olha agora. O tempo todo envolvido, engajado, ajudando, fazendo, tal e tal. Então, isso eu quero que você carregue para a sua vida. Deus está mudando a sua história, a sua vida, a sua família. Deus está mudando, irmão. Ele está mudando para que você, sua casa, seja usado por Deus. Para Deus usar vocês. Usar. Agora, você tem a escolha, ou ser usado por Deus, ou ser usado pelo diabo. Pergunta por quem você quer ser usado. Por Deus ou pelo diabo? Tem certeza? Você tem certeza? Então, irmão, agarra. Nós estamos conversando sobre palavras de salvação. Era alguém ali, olha, alguém muito instruído, muito preparado, mas que dava a cabeçada, fazia o que era errado, achando que era certo. Aí Deus falou, pera lá, vamos arrumar isso aí. Para arrumar isso aí, ele vai precisar tomar um tombo. Deu um tombo, caiu. Levantou diferente.
Por isso você vai dando glória pelas dificuldades que você está passando, irmão. Você não reclame, irmão, não reclame. Porque esse tombo, essa dificuldade, essa luta, você ainda vai glorificar a Deus por isso. Vai falar: Deus, bendita a hora que eu caí no caminho. Pega aí seu papel de oração, chega de conversa, vamos orar. Fala com Deus agora. Agora é você e Deus. Você e Deus. Você vai glorificar a Deus pela palavra. Você vai receber a palavra. Essa vai ser a sua oração. Sua oração. Você vai olhar o exemplo do Saulo. Olha aí, ó. Logo começou a trabalhar na obra de Deus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Meu Deus. Eu sei que o Senhor está aqui dentro desse templo. Eu sei que o Senhor está na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu sei, Deus, que algo muito parecido que aconteceu na vida do Saulo está acontecendo nas nossas vidas nesses dias. E o que eu te peço nesse momento é: ajuda esse irmão, ajuda essa irmã a entender o propósito da queda, a entender o propósito da dificuldade, a entender o propósito maior será cumprido, que é nós sermos salvos e ajudarmos outras tantas pessoas a chegarem à salvação também. Em nome de Jesus. Eles precisam de milagre, Deus. E o Senhor é um Deus que opera milagres. Abençoa para a glória do teu nome. É o desejo do meu coração. Você recebe dizendo amém. Pode ficar à vontade para lançar.